Olá, eu sou a Débora Machado e iremos iniciar mais um podcast no Foco, de olho nas eleições 2024. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta e compartilha. Roda a vinheta! Olá, eu sou a Débora Machado e iremos iniciar mais um episódio do podcast no Foco. A verdade nua e crua, de olho nas eleições 2024. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, nossa amiga Olímpia, direto de Cotia. Seja muito bem-vinda, Olímpia. Obrigada, Débora. Obrigada pela oportunidade de a gente poder falar das eleições 2024. É um prazer recebê-la. Já esteve aqui no nosso Sim. cenário, agora nós estamos aqui com um cenário novo. Você gostou do novo cenário? Ficou bacana. Legal. Acolhedor. Que bom. Essa é a nossa intenção. Aqui nós adoramos receber nossos amigos para contar as suas histórias, para discutir as pautas importantes da cidade de São Paulo. E com você não é diferente. Você já esteve aqui, né? Já contou um pouquinho da sua história pra gente, mas eu gostaria aqui de relembrar quem é a Olímpia lá de Cotia. A Olímpia é moradora há 34 anos da cidade de Cotia, é esposa do ex-vereador Giba Marcelino, um homem também de luta, que tem uma história na cidade, tem 4 filhos, é estudante de geografia na Universidade de Brasília, na UNB. Seu engajamento social começou aos 15 anos, bem novinha, né? Bem novinha. Ajudando a criar conselhos populares de saúde na zona norte de São Paulo. Sim. Como bancária, participou da manifestação pelas Diretas Já, um momento histórico do Brasil, e foi diretora aqui do Sindicato dos Bancários de São Paulo, defendendo diretamente o direito das mulheres. Sim. Pioneira na criação do Conselho Tutelar lá de Cotia, também atuou em questões ambientais e sociais. Como secretário de Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher, lutou pelos direitos dos grupos vulneráveis e pela busca de melhorias na mobilidade urbana e na saúde da cidade. Uma história de luta de uma pessoa compromissada com a cidade, com bandeiras importantes da cidade. Olímpia, eu gostaria de saber como que está a situação lá de Cotia. Então, Débora, tudo isso é fruto assim, de aprendizado, né? Da gente andar na rua e conversar com as pessoas e olhar no olho e ouvir, principalmente, né? Porque quando você se coloca à disposição para um cargo, você tem que ouvir a população e isso já, de preferência que já seja uma prática sua, né? Desse trabalho social, de conhecer a sua cidade. Porque, embora o governo federal, o governo do estado, né, ajudem e fazem parte aí desse sistema todo federativo, a gente não mora nem no estado e nem na União, a gente mora na cidade, né? Então é a partir da cidade que a vida muda, né? Que bom você trazer isso, Olímpia, porque hoje em dia tem muita gente que acha que conhece, né, o que a população quer, e tem uma pessoa que entende que a população tem que dizer o que precisa, exatamente, que a participação popular é importante, tem muita diferença, né? Sim, faz muita diferença. Inclusive, nós temos uma candidatura majoritária que é uma mulher, né? É a professora Ângela Maluf. Atualmente ela é vice-prefeita, mas é candidata a prefeita. E a gente faz uma dobradinha de mulheres, né? Eu fui secretária adjunta dela e na Secretaria de Direitos Humanos, Cidadania e Mulher, e uma mulher para prefeita, né? E ela tem colocado essa questão do governo participativo, do programa de governo participativo, né? Que é um modelo que a gente começou a adotar lá, a gente sempre bebe no berço do ABC, né? Sim. Santo André, São Bernardo, Diadema, que trouxeram o orçamento participativo, a gente busca ouvir a população agora em todas as atividades que ela tem feito, ela tem dado esse espaço para a população exercer a sua cidadania, né? Colocar quais são as suas demandas principais, né? Embora a gente, principalmente a gente que é mãe, né, as mulheres, né, a gente fala que nós somos 52% da população e mãe dos outros 48%, né? Exato. A gente tem essa característica que ela foi, não sei se ela é inata, mas acho que ela é aprendida, né, da gente cuidar. Então a gente tem essa atenção para com a cidade, um olhar mais cuidadoso, né, um olhar mais humano. Não digo que não deva ser feito, né, as questões mais
prática, né, estruturais na cidade. A questão estrutural é importante, mas é preciso a gente rechear essa estrutura de cuidados, de amor, de carinho e de atenção. E eu acho que esse é o papel da mulher na política. Bacana, Olímpia. Eu gosto muito de ver mulheres se colocando, né, nesses espaços, e esse seu olhar é fantástico, né? Porque olhar para uma cidade com um olhar mais humanizado Exato. é fundamental, né? Olhar para as pessoas, entender a necessidade das pessoas. Eu acho fundamental que Sim, tenha no plano de governo a questão da participação sem popular. dúvida. Eu acho que você tem total razão e essa defesa é muito importante lá na cidade. Partindo desse pressuposto que você trouxe aí da questão da participação popular, você tem andado lá nas Sim. ruas, conversado com a população. Quais são as demandas que a população tem levantado lá na cidade? Cotia, ela tem uma região bastante vulnerável, né, que é o entorno do centro, os bairros mais periféricos, e tem uma região nobre, né, que é a Granja Viana, que então tem demandas muito diferenciadas, né, e tem a região de Calcaia, que é mais afastada, também tem um pouco de produção rural, né, mas é uma região mais afastada do centro. E essas regiões, muitas vezes, elas têm dificuldade de se conectar e as demandas são diferentes, né? Sim. Então, na região da Granja Viana, muita demanda relacionada à questão da rodovia Raposo Tavares, né? Que está com uma ameaça aí de um projeto do governador, né? De implantar a nova Raposo, que ele chama de novo, não tem nada, porque é um sistema rodoviarista que Uhum. ônibus só ampliar a rodovia para cada vez aumentar mais a demanda de veículos não é novo, né? De novo não tem nada, né? E vai implantar 6 pedágios na rodovia até o quilômetro 39, mais 2 na estrada do Embu e na estrada de Itapevi, porque conecta com outros municípios. Então, essa demanda de mobilidade está associada ao centro, mas vem mais do pessoal da região da Granja Viana, porque também vão ser muito atingidos pelas desapropriações, né, pela ampliação das Uhum. pistas e o pedágio, né? Na região central também a demanda por transporte público muito forte. A gente tem andado nos bairros, principalmente a região do Atalaia, né, onde saem ônibus para outros locais, inclusive para a Granja Viana, muitas trabalhadoras e trabalhadores que saem desse bairro do Atalaia, né, que é mais central, para trabalharem lá na Granja Viana, que andam de ônibus e os ônibus não chegam no horário, as ruas estreitas, o ônibus não consegue chegar até lá, né? Inclusive, uma demanda muito forte que nós recebemos no domingo agora, do retorno dos ônibus. Eu até quero falar para o pessoal do Lava Pés, a gente está lutando para voltar o ônibus que foi retirado lá da Rua, especificamente da Rua Ipiranga, né, e da Rua Aclimação, porque é uma necessidade e uma luta que a gente vai estar junto com vocês até o final, até a gente conquistar o retorno desse ônibus. E porque as mulheres, os idosos, as pessoas com deficiência, as mães com criança têm que andar quase 2 quilômetros até o ponto de ônibus, porque a empresa retirou Nossa. o ônibus que circulava ali, né, no ponto final. Já é difícil, né? Com o transporte, né, lotado e tal, ainda mais retirar o transporte fica mais complicado. Então, isso é uma demanda do centro, o transporte público. Os pontos de ônibus, muitas vezes, sem iluminação, né? O que traz uma Tem a sensação questão. de insegurança muito grande, principalmente para as mulheres. Eu tenho observado, Débora, que quando você passa num ponto de ônibus à noite, observa isso. Você vê 2 homens sentados no banco e as mulheres afastadas, assim, as mulheres às vezes estão atrás do ponto, tão longe, tão perto da pista, sabe, quase na Sim. rua, né? Porque a gente fala assim, nem todo homem, mas sempre um homem, né? Então, a gente não pode generalizar, mas as mulheres não estão em segurança em lugar nenhum, nem dentro de casa, né? Que é o lugar que deveria ser a nossa segurança, nem Exatamente. dentro de casa, muito menos num ponto de ônibus, né? Exatamente. Apesar de que o risco de familiares e de conhecidos é muito maior do que o risco até dos desconhecidos, né? Nós mulheres estamos numa situação dificílima, né? A gente falando que não pode Exato. generalizar, mas é o dia a dia, né? É o dia a dia. É o que a gente vê, A maioria, infelizmente. o Anuário de Segurança esse ano mostrou pra gente que eu tenho menina,
tem meninos também, e a gente tenta ensinar, a gente busca ensinar, né? Respeito, a igualdade. Mas a gente vê que as meninas de 0 a 13 anos são as principais vítimas, né, da violência. De 0 a 13, abuso sexual, violência, né? Então, isso, quase 80% praticada por pessoas conhecidas, né? Então, a gente tem que trabalhar fortemente na prevenção, na educação, né? Na capacitação das unidades, né? Então, o pessoal da educação tem que estar capacitado para identificar. E muitas vezes a escola não quer falar desse assunto, Exato. né? Por questões de costumes, não podemos falar de educação sexual dentro das escolas. Mas quando a violência sexual acontece, como que a gente faz? Aí a gente tem que socorrer. A gente tem que prevenir, né? Exato. Prevenir e falar. A gente tem que dar nome para as coisas. Se você não dá nome para as coisas, como que você vai combater? O que é que você está combatendo? Estou combatendo a violência sexual de crianças e adolescentes. Isso é necessário, né? Porque as próximas gerações têm que vir, né, sem traumas, né? Ou com o mínimo de traumas possíveis, né? Passar a vida sem trauma é impossível, né? Mas com o mínimo, vamos tentar minimizar isso, né? Muito legal, Olímpia. Essas são pautas diretamente ligadas à questão dos direitos Sem humanos, dúvida. né? Fundamentais. Eu espero que as pessoas lá de Cotia consigam se identificar com essas pautas, aglomerem lá com Sim. você, se unam a você na defesa dessas pautas na cidade. É emergente, né? Emergente. E nessa linha ainda das pautas que você tem ouvido na cidade, como que está a questão da saúde, a questão da educação lá na cidade, né? Quais pautas vocês têm levantado, quais bandeiras vocês têm levantado lá? Então, em Cotia, nós temos, nessa divisão regional que eu te falei, Caucaia, Centro e Granja Viana, nós temos unidades de pronto atendimento, né? Eu falo nós porque eu estive no governo desde 2017, em secretarias, né? Então, somos nós enquanto governo, né? A cidade conta com 3 unidades de pronto atendimento. Uma UPA, que inclusive, eu sempre falo, a UPA, ela leva o nome de uma médica obstetra em Cotia, chamada Rita Sório, que ela criou o banco de leite do Hospital de Cotia. E eu sempre quero, assim, ressaltar o nome da Rita, porque ela foi uma mulher muito importante em Cotia, Rita Sório. Deixa aqui meu abraço para o nosso amigo Paulo Bafili, que foi companheiro dela por muitos anos. E essas UPAs, elas fazem o pronto atendimento, né? E aí, se não me engano, 26 UBSs espalhadas na região. A gente tem uma proposta de ampliação do horário do atendimento nas UBSs. Porque muitas vezes, embora a jornada de trabalho tenha flexibilizado muito nos últimos anos, né? Eu sou de uma época que a gente trabalhava de segunda a sexta, né? Eventualmente, de sábado e domingo, fazia hora extra. Hoje tem essa exploração que é a jornada 6 por 1, né? Porque nem o sábado a pessoa não tem para poder descansar, estudar e fazer suas coisas. Mas essa ampliação do horário de atendimento vem nesse sentido, de poder atender as pessoas que saem do trabalho em horários diferenciados, né? Que não conseguem chegar nas consultas até às 5 horas. Se você trabalha das 8 às 5, é o horário que a UBS atende, quando que você vai fazer o seu atendimento? Você tem que faltar, às vezes tem um atendimento, né? Muitas empresas não têm esse respeito, né, à legislação, né, de levar um atestado e tal. Então, uma das principais propostas nossa e da vice-prefeita, da candidata Angela Maluf, é a ampliação do horário de atendimento das UBSs até às 19 horas. E também, hoje, ampliou o atendimento de algumas especialidades para sábado e domingo. E isso também a gente quer manter e ampliar na medida do possível, até pediatria, né? Porque as mães têm muita dificuldade, né? O horário de creche também, 4h20 já começa a liberar as crianças. Então, quantas vezes eu, no trânsito ali na Raposo Tavares, o ônibus olhava para o relógio e falava, tá na hora de buscar meu filho, quem vai buscar? Né? E eu, muitas vezes, não tinha quem pudesse ir buscar. Você conta com um amigo ou conta com uma outra criança que vai buscar o irmãozinho mais novo, né? Aí volta aquela questão da insegurança, né? Quem que vai buscar meu filho na escola? Hoje a gente tem o TEG, né, que é o transporte, mas não pode entregar as crianças para menores, né? Então, ampliação do horário das creches também, das escolas até 19 horas, para que as mães tenham mais tranquilidade
na hora de buscar suas crianças na escola. O que vai gerar também até mais geração de emprego, né, na cidade. Que a gente está chamando de creche noturna, e que nós tivemos um exemplo. Eu trabalhei 8 anos no governo do prefeito Sérgio Ribeiro, em Carapicuíba, que hoje é candidato a prefeito lá. Sérgio, vai dar tudo certo. Sérgio. Nós tínhamos alguns polos que tinha creche noturna, né? Ele implantou e foi assim fantástico. A adesão da população é muito grande, né? Porque é um atendimento, como você falou, humanizado, né? Quem vai pensar nisso, né? Ah, mas quem busca a criança, né? Geralmente é a mãe, ou é a avó, é a tia. Na maioria das vezes é uma mulher, né? Então você tem que ter esse olhar, né? Para poder atender essa demanda, né? É fantástico, Olímpia. Assim, são pautas que a gente vê que é real necessidade do povo. É, Não tem como contestar essa questão da ampliação do horário das creches, a questão do transporte, da segurança. É a preocupação de quem sim. está de olho na necessidade real da população. Eu gostaria de pedir para você deixar um recado para a população lá de Cotia. A gente vai chegando aqui ao fim da nossa conversa. Eu costumo dizer que é pouco, mas é muito, É, mas é pouco, né? é Passa muito, mas é pouco, rápido. passa rápido, é verdade. E pedir para você deixar um recado. Se as pessoas agora estivessem todas te ouvindo, te vendo, qual recado você quer deixar para a população de Cotia? Eu quero deixar um recado que a gente vem falando há muito tempo, mas que cada vez se torna mais necessário. Mudar de verdade em Cotia é colocar mulher no poder. Porque a gente fala em mudança, mas a gente faz as coisas sempre do mesmo jeito. Como é que a gente quer ter um resultado diferente fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, né? A Câmara de Cotia hoje conta com 15 vereadores. A última vereadora foi eleita em 88. São quase 40 anos sem uma mulher na Câmara, sem uma mulher vereadora. E nós nunca tivemos uma mulher prefeita em Cotia. Então agora é a hora de mudar de verdade. Mudança é colocar a mulher no poder. Legal, mulheres, se atentem a esse recado da Olímpia, né? É muito importante termos representação e pessoas que olhem realmente as pautas das mulheres da cidade. É Quem vai isso. defender realmente a pauta de vocês lá na cidade. Olímpia, eu gostaria de te agradecer. Estou imensamente feliz de te receber, de ouvir as pautas, a necessidade do povo de Cotia. Sim. Quero deixar já o convite aberto para você voltar Vou voltar. novamente, para a Só gente chamar. conversar um pouco mais. Quem sabe com você eleita, Sem né? Boa dúvida. sorte se tudo der certo. Mas se mesmo que não seja, com as pautas, as necessidades lá Sim, da cidade, porque eu sei que você é uma mulher que está há muitos anos na luta e não sim. vai deixar de estar Sem nunca. dúvida. Então, muito obrigada por você ter vindo. Eu agradeço também a oportunidade e eu quero ser a voz da população na cidade, né? E o meu número é 13123. Então a gente está com a Ângela Prefeita 55 e eu sou Olímpia 13123. Muito Muito obrigada. obrigada. E esse foi mais um episódio do No Foco Podcast, de olho nas eleições 2024, direto de Cotia.